Bem-vindos ao nosso curso Promotor de Saúde e Longevidade. Esta é a nossa videoaula número 13 e o nosso interativo número 10. E hoje nós vamos falar a respeito da higiene pessoal e higiene ambiental. Por que que esse assunto é tão importante? Porque a higiene ambiental e a higiene pessoal está relacionado diretamente com óbitos. Pouca higiene pessoal e pouca higiene ambiental é responsável por aproximadamente 17 milhões de mortes anual ao redor do mundo e, além disso, está entre as 10 maiores causas de morte no mundo, por incrível que pareça, ainda hoje. Isso se deve ao fato de que grande parte dos micro-organismos que são patogênicos, como vírus, como fungos, bactérias, tem os parasitas, tem os protozoários, ou chamadas zoonoses, são transmitidos através dessa falta de cuidado com a higiene pessoal e com a higiene ambiental. Então vamos dar aqui algumas ideias. Mesmo para as pessoas que vivam em país desenvolvido, ainda continua sendo um problema e muitas vezes associados, né, as enfermidades infecciosas vêm de maneira oportunista, porque as pessoas já têm outros problemas de saúde que acabam debilitando o sistema imunológico. Bom, existem alguns passos que a gente deve tomar. E o que vocês já escutaram um montão de informações relacionadas a isso, em função desta pandemia que está vivendo com relação ao coronavírus. Entretanto, não é somente coronavírus, há muitas e muitas enfermidades que estão ceifando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e não tem nada a ver com coronavírus, né? O coronavírus, isso é apenas um detalhe. Então, quais são os passos que nós devemos tomar para evitar essas enfermidades infecciosas através da boa prática da higiene pessoal e também da higiene ambiental? Vamos então aqui entrar dentro da higiene pessoal. Principalmente famílias onde tem crianças, né? Essas crianças têm que ter as unhas bem cortadas, ok? E tem que ser educada desde pequenininha a não estar colocando a mão na boca. E às vezes não é fácil educar as crianças a fazerem isso, né? Mas as unhas têm que serem cortadas, já tem que começar ali a educação na questão de tocar a mão em alguma coisa, lavar as mãos, tudo isso é coisa que começa dentro de casa, né? Não vai começar da escola, não vai começar de lugar nenhum, vai começar através dos pais. Então, quando existe 2 ou 3 ou 4 filhos, cada criança deveria ter o seu kit pessoal. Toalhas não deveriam ser compartilhadas, né? Porque uma criança pega a doença, fica todos doentes, né? Enfermidades infecciosas. Os sabonetes não deveriam ser compartilhados, né? Os pratos devem ser lavados frequentemente quando cada um se alimenta. Ninguém vai comer no prato do outro. Porque às vezes uma criança está com um problema, está, por exemplo, infectada, mas está sintomática, pode ser que tenha um vírus, uma bactéria lá em período de incubação, um vírus em período de incubação, o que vai ocorrer? Quando ela manifestar a doença, 10 dias ou 14 dias depois, ela já contaminou todo mundo ali. Então, tem que se ter que começar esses cuidados dentro de casa. As crianças sempre aprender a fazer a sua higiene depois que vai ao banheiro, né? Não tocar coisas que não deve. E também com relação à ventilação dentro de casa. Né? A casa tem que estar bem ventilada e, se possível, seria fundamental estar bem iluminada com a luz do sol, né? Porque a luz do sol acaba matando o vírus, mata bactérias, mata fungos. Então, se a casa está bem iluminada e se tomar algumas medidas dessas, os resultados serão espetaculares para a saúde da família. Agora, se não se vive em uma região onde tem um serviço de saneamento básico, mais cuidado ainda tem que ter, principalmente com a água, que é um dos maiores meios de transmissões ainda desses micro-organismos patogênicos, né? Então mencionei, quando falei sobre água, a importância, mas mencionei também a importância de que seja uma água tratada, uma água potável, né? Uma água que a pessoa possa tomar sem correr nenhum tipo de risco. Se a pessoa vive numa região em que não está segura, então toda a água bebida deveria ser fervida e filtrada, ok? Pode ser um filtro de barro comum, mas tem que ser fervida e filtrada, justamente para evitar essas disenterias que matam aí milhões e milhões de crianças ao redor do mundo, por incrível que pareça. Bom,
Agora, com relação à saúde ambiental, né? Então, isso aí, normalmente, a saúde ambiental, por exemplo, o nosso quintal eles tem que estar bem limpo, né? Tem que se evitar, principalmente em países tropicais, onde tem as enfermidades transmitidas por mosquito, como Zika, dengue, chikungunya, tudo isso, evitar acúmulos de água que ficam ali paradas o tempo todo, essas águas têm que serem renovadas. Ou seja, se a humanidade cuidasse somente dessa parte da higiene pessoal e ambiental, poderia ser erradicada a maioria das enfermidades infecciosas que cobram ainda um tributo tão pesado à saúde humana hoje, por incrível que pareça, né? E traindo também as parasitoses. Agora, tem outro detalhe muito importante, né? Que também temos que falar com relação à poluição ambiental. E muitas das vezes, dentro de casa, segundo estudo conduzido aqui pela Agência de Controle do Ambiente nos Estados Unidos, às vezes a poluição dentro de casa ela se torna maior do que a poluição fora de casa. Por quê? Um dos problemas é a quantidade de produtos de limpeza que as pessoas têm dentro de casa. A maioria desses produtos de limpeza, eles são substâncias inestáveis, estão liberando gás a qualquer momento, né, dentro do ambiente. Então, a recomendação para todos é que esses produtos de limpeza não deveriam ficar na cozinha debaixo da pia, não deveriam ficar nos armários. Esses produtos de limpeza deveriam ficar fora de casa, no local especialmente para ser utilizado. Ok? Quando necessitar, vai lá, pega e coloca de volta, porque eles acabam liberando esses gases, né, que são substâncias tóxicas, e acabam trazendo um montão de problemas para a saúde e as pessoas não estão nem se dando conta desse problema. E já existem muitas pesquisas falando sobre isso, né? E existem pessoas que têm certa susceptibilidade também a esses produtos com relação ao seu estado emocional, por incrível que pareça, né? Por exemplo, tem pessoas que passam por o setor do supermercado que só tem produto de limpeza, por alguns segundos essa pessoa se sente mal, se sente desorientada e não se sabe por quê, porque alguma coisa aconteceu. Não, é aquela quantidade de produtos químicos estão liberando ali essas substâncias, são tóxicas em pequenas quantidades, mas as pessoas mais susceptíveis então terão essas manifestações. A questão da higiene pessoal e da higiene ambiental é uma questão muito séria. Manter ao nosso redor o ambiente limpo e manter a nossa higiene pessoal e praticar os hábitos de asepsias individuais, né, ao longo do dia é fundamental para podermos erradicar ou evitar, né, contaminação por esses micro-organismos que trazem tanto sofrimento aos seres humanos. Então, essa é a nossa orientação com relação à higiene pessoal e higiene ambiental. Bom, o que nós temos hoje, na realidade, é um privilégio, porque até cento e poucos anos, né, não havia vasos sanitários, né, as pessoas defecavam em pinículos e às vezes jogavam pela janela, né, como acontecia na Idade Média, principalmente na França, né, a pessoa não tinha a menor ideia com relação a esses princípios de higiene e também o problema relacionado às enfermidades. Por isso que ao longo dos séculos, né, as nações foram sempre afetadas por várias chamadas pragas, né? Praga disso, praga daquilo. Por quê? Porque não cuidavam da sua higiene pessoal, nem tampouco da higiene ambiental. Então, somente, por exemplo, a peste negra na Europa praticamente reduziu a população da Europa drasticamente, milhões de pessoas morreram, porque estava relacionada às condições de higiene daquela época. Mas o grande problema disso é que nós temos um documento, que é o documento mais antigo, que foi inspirado, que já fala sobre essa higiene pessoal, fala sobre a higiene ambiental, e que foi ao longo do tempo ignorado pelos homens do saber, né? E esse documento é a Bíblia Sagrada. Se você for olhar lá no Antigo Testamento, ali vai estar todas as orientações a respeito da higiene pessoal, da higiene ambiental, o cuidado que temos que ter com os enfermos contagiosos, isolamento do enfermo contagioso,
as orientações a respeito do perigo dos fluidos do corpo como possíveis contaminantes, né? Meios de transmissão de doenças, tudo isso está ali bem estabelecido, bem elaborado e muito bem ensinado. Entretanto, a Bíblia foi relegada a segundo prazo, as pessoas foi relegada a segundo plano, melhor dizendo, as pessoas pensavam na época que aquilo ali estava relacionado apenas com cerimônias, né? Não era cerimônia, que eram leis de saúde, e leis de saúde que ao longo do tempo foram violados e tiveram que pagar digamos assim, um preço muito grande por essa violação das leis de saúde. Então, tornar o ambiente da casa iluminado, tornar o ambiente da casa arejado, a higiene pessoal, aliado àquilo que nós estamos ensinando, fortalecendo o nosso sistema imunológico, então nós reduziremos drasticamente, né, a nossa exposição a vírus, a bactérias, a fungos. Em algumas circunstâncias, mesmo que haja uma exposição a algum tipo de vírus, nós vamos ter um sistema imunológico, pela mudança do nosso estilo de vida, que possa fazer frente totalmente a esses vírus que aparecem de vez em quando. Então, vocês vão receber aí o material escrito, aí também tem um questionário, já estamos na reta final de chegada aí para concluir esse curso. Os nossos alunos podem acessar esse material e estudarem, responder as perguntas. Que não são nossos alunos, entrem em contato conosco, será um prazer tê-lo também aqui conosco estudando esse curso Promotor de Saúde e Longevidade. Então responda essas perguntas e já estamos chegando aí na reta final para a conclusão desse curso. Ok? Bom, o nosso tema da próxima semana ele será respiração adequada, ok? Então, vocês não vão receber um texto praticamente sobre respiração adequada, mas vão receber um link onde vai levar a vocês para os exercícios, como praticar uma respiração adequada e melhorar de muitos problemas de saúde. E a maioria dos problemas está relacionado ao aumento, né, digamos assim, a exacerbação de problemas mentais e problemas emocionais. Então nós vamos aprender como respirar, como voltar a respirar na nossa próxima lição. Muito bem, um abraço a todos e até a nossa próxima lição.